eu não decolar, né? Achar que, não, já disse tudo que eu tinha dito, agora vamos partir para outras, né? Então, acaba tendo que tomar cuidado com isso. Eu quero fazer trabalhar um pouco a partir do livro. Esse livro que nós estamos lançando aqui, direto ao ponto. Esse livro nasceu como um projeto do pastor Vili, que é pastor da Bethesda lá de São Paulo. Um livro que ele achou que seria interessante para a Bethesda. Ele não foi originalmente projetado para ser um consumo externo, por assim dizer. Ele é um livro para dentro da Bethesda, é um livro para o povo da Bethesda. E a gente brinca, né, que esse livro é o mais básico que a gente podia fazer, escrever. E aí eu brinquei com a Bethesda lá de São Paulo, dizendo o seguinte: se vocês quiserem que eu escreva uma coisa mais básica do que essa aqui, o meu próximo livro vai ser de figurinha para vocês colorirem, porque eu não sei fazer mais básico do que isso aqui. Então, ele não é difícil, óbvio, pelo que eu estou acabando de dizer para vocês, e eu queria sugerir que você comece a lê-lo, e que você, se possível, lesse ele todo antes da sexta-feira à noite. Não é difícil terminar de ler, ele é curtinho, ele foi feito curtinho para esse objetivo. Teve momentos que a gente quis dar uma alongada nos capítulos e o Vili falou: não faça isso, porque o pessoal fica com medo e acaba não lendo. Então ele é um livro curtinho, que é para ler de uma sentada, em que nós abordamos as questões fundamentais, que obviamente que não é um livro, quer dizer, não é o catecismo da Bethesda, não é. Ele é apenas o ponto de partida. Ele é apenas alguns sinais com os quais nós vamos trabalhar, aprofundar questões. Porque seria simplismo da minha parte achar que algumas das questões mais complicadas que a gente aborda fossem resolvidas num livro tão pequeno. Seria bobagem achar que um livro desse tamanho resolve todos os nós que a gente tem na nossa cabeça. Não tem essa pretensão. Mas ele tem a pretensão de abrir uma clareira. Pensem num barril de pólvora e um rastilho de pólvora que vai até o barril. O que eu pretendo com esse livro é acender o rastilho, e deixar que o rastilho vá até o barril de pólvora, e um dia, talvez daqui a 10 anos, 20 anos, esse barril exploda. Mas ainda não, ainda é só o rastilho que estamos tentando acender com esse livro. Eu posso dizer, né, não propaganda minha, mas eu posso dizer que as pessoas que leram, que estudaram, ele tem feito mais bem do que mal, graças a Deus. Algumas coisas já fizeram mais mal do que bem. Vamos começar dizendo o seguinte: o grande nó, a grande dificuldade que nós temos é respondermos por que existe algo e por que o universo não é vazio. Por que existe o universo? Por que existem as flores? Por que existe algo, alguma coisa? Por que existe gente? Por quê? Essa pergunta é uma pergunta que pode parecer simples para um crente responder. Um crente responderia dizendo assim: ora, existe o mundo, existem as coisas, porque Deus criou. Mas essa resposta, porque Deus criou, não responde a pergunta, complica. Quando você responde e diz assim: existe o que existe porque Deus criou, você não alivia, você não responde, você complica mais ainda. Por que complica mais ainda? Porque
Deus, por definição, e quando eu digo Deus por definição, eu digo Deus a partir de como nós o definimos nos nossos processos modernos, nos nossos processos ocidentais, lógicos, gregos, de conceber a realidade. Então, quando a gente fala Deus, quando a gente diz essa palavra Deus, no nosso conceito moderno, no nosso conceito ocidental, no nosso conceito grego de compreender a realidade, Deus é, por definição, portanto, onipotente, onisciente, infinito, incriado e eterno. Por definição. Você não precisa ser crente, você não precisa ser cristão, você não precisa ser membro de qualquer religião para dizer isso. Isso é um axioma. O que é um axioma? É uma verdade que não precisa ser provada. É uma verdade que por si só se sustenta. Um axioma. Então, é um axioma você dizer que Deus é incriado, porque se Ele é criado, Ele não é Deus. Que Ele é eterno, porque se Ele não é eterno, Ele não é Deus. Que Ele é onipotente, porque se Ele não é onipotente, Ele não é Deus. Isso por definição, não precisa ser crente. Você não precisa de Bíblia, você não precisa de um manual religioso para chegar a essa conclusão. Você chega a isso através da própria dedução lógica, porque não faz sentido você pensar num Deus que foi criado. Porque se Ele foi criado, a criação é maior do que Ele. Se a criação é maior do que Ele não é Deus. Por definição, Deus é o princípio causal, é o princípio que começa todas as coisas, por definição. Portanto, quando eu digo assim, por que existe alguma coisa? Por que existe o universo? Por que existem pessoas? Por que existem flores? Por que existe o mar? Por que existem as estrelas? Por que existem as galáxias? Por que existe alguma coisa? Essa pergunta, se você responder e disser porque Deus criou, você traz um outro problema para dentro da pergunta. E o problema é, se Deus criou, qual a necessidade que tinha Deus de criar? Por que Deus criou? Porque se Deus criou um universo, e neste universo existe sofrimento, existem pessoas que padecem e sofrem, e existe a percepção do sofrimento, a percepção da vida, e esse Deus criou, Ele criou um problema, Ele criou problemas, Ele criou morte, Ele criou sofrimento. Então, a simples resposta de dizer Deus criou porque Deus quis criar, só complica a pergunta. Só complica a pergunta. Porque Deus não tinha necessidade de nada, sendo Ele autossuficiente, sendo Ele onipotente. Ele não precisa de nada, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Então, há uma pensadora judia francesa, que eu gosto muito do pensamento dela, chamada, uma filósofa, que ela é muito respeitada na Europa, que já morreu, né? Ela morreu durante a Segunda Guerra Mundial, chamada Simone Weil. E a Simone Weil diz assim, ela diz, Deus sozinho é mais Deus do que Deus e você. Deus e a sua criação. Deus sozinho é mais Deus do que Deus e a criação. Quer dizer, a criação não acrescenta a Deus nada. A criação problematiza Deus. Deus sozinho, quer dizer, Deus sozinho, tem menos problemas do que Deus e a sua criação.